a Deus não depende disso. Conhecer a Deus é uma ação do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, para que tenha aí muito mais do que simplesmente um conhecimento sobre, que você tenha experiência direta com o nosso amado Deus. Eu preciso anunciar que, tratando aqui das duas vontades de Deus, nós tomaremos emprestado aqui a direção que o pastor John Piper dá neste livro aqui. Deus deseja que todos sejam salvos. Ele trabalha, então nós estamos seguindo praticamente a linha desse livro, é claro, fazendo alguns resumos de algumas partes. Então, se você falar assim, mas eu li isso no livro, é de lá mesmo. Então, é tudo de lá mesmo, pode ficar tranquilo, tá? E é uma ideia bastante interessante daquilo que nós vamos estudar. Se você quiser até adquirir esse livro, ele é bem pequeno, é um livreto, e vale a pena, né? Na parte da introdução, e aí eu preciso que a gente já comece a pensar sobre isso, porque tratar das duas vontades de Deus, e nós vamos ver que as duas vontades são paradoxais. Depois eu vou explicar o que é isso. É como mergulhar em águas profundas e reveladoras, e para a gente partir desse princípio, a gente tem que ter duas noções de vida. Primeiro, que Deus é insondável, Ele é infinito, Ele é único. Deus, Ele não pode ser medido pela criação. Deus, Ele é extremamente e eternamente insondável. As Escrituras nos dizem que até mesmo lá no novo céu, na nova terra, nós nunca chegaremos a conhecer a Deus, porque Ele é infinito. Porque se quando chegarmos a entender quem é Deus, na sua realidade, na sua plenitude, automaticamente Ele deixa de ser, então, infinito. Como Ele é infinito, nós nunca chegaremos a encontrar. Então, a nossa mente é muito aquém daquilo que Deus é. A gente tem uma noção, porque o Espírito Santo nos revela nas Escrituras Sagradas quem é Deus. Então, a gente tem que partir deste princípio, que tudo aquilo que nós chegarmos, vamos chegar um momento que nós vamos nos esbarrar em alguma coisa e precisamos parar ali onde a Escritura parou, onde Deus não se revelou nas Escrituras. A gente precisa parar também. A segunda é que nós somos criados, corrompidos e finitos no saber, portanto ignorantes a vários assuntos de teologia. Então essa introdução ela é pessoal e não está no livro, eu apenas estou colocando para a gente já começar tratando desse assunto, sabendo que nós não vamos esgotar isso aqui nunca. Pode vir aqui até os títulos equivocados de doutor em divindade, né? Como se a pessoa fosse um doutor em Deus, vir aqui que não vai conseguir explicar muitas coisas e vai ter que parar por aqui mesmo, né? Então nós vamos então para entender essa questão da visão paradoxal. O que é um paradoxo? Qual a diferença de um paradoxo para algo controverso? É que o paradoxo ela tem aparência de contradição. A contradição é uma contradição. O paradoxo ele tem uma aparência de contradição, mas quando ele é avaliado, examinado e estudado, ele é real, ele existe. Porque um anula o outro, mas o paradoxo não anula o outro. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo que é um paradoxo. Quer ver uma coisa? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. As duas doutrinas estão na Bíblia, as duas são verdadeiras e elas não se contradizem. Eu não estou me lembrando de Spurgeon, acho que sim. Alguém pediu para ele como é que ele explicaria essa contradição. Aí ele falou, não precisa, o que caminham como amigos não precisam ser ajuntados, já são amigos. Então, a responsabilidade humana, juntamente com a soberania de Deus, já está aí para caminhar. Agora, o paradoxo aqui é que Deus, da sua soberana vontade, veja bem, vontade, determinou coisas que Ele mesmo desaprova. Esse negócio soa meio estranho para a gente, mas a gente vai ver e a gente vai entender alguma coisa importante. Aqui fica explícito as duas vontades de Deus. São denominados pelos estudiosos como vontade decretiva e permissiva, ou decretos e moral, ou decretos e preceitos.
cada um dá um nome, mas é a mesma coisa. Você tem aquilo que Deus decretou acontecer e que vai acontecer, e tem aquelas coisas que Deus decretou, ou Ele tem a sua vontade, o seu desejo que aconteça. E para que a gente siga neste propósito, eu preciso já preparar o seu coração, e preparar o seu coração da seguinte forma, para que a gente entenda bem lá no final. Veja bem, nós, em determinadas circunstâncias, ficamos ansiosos, desejosos que se marque uma cirurgia em nós mesmos. Vamos pensar, você está com um mal no seu corpo e o médico diz, tem que fazer uma cirurgia. E tem que ser rápido. Aí você tem um plano de saúde, tem que aguardar aquele tempo todo, ou entra no SUS, tem que aguardar, e aí você está aguardando, você fica ansioso desejoso, para que se aprove a cirurgia para alguém cortar você. Já percebeu isso? Já percebeu? Olha só, eu estou desejoso que me cortem. Mas eu tenho uma vontade diferente, que é a vontade de não sofrer com cortes. Essa é uma analogia bem fraca, mas que me dá uma clareza sobre as duas vontades de Deus, e nós vamos explicar isso mais à frente. É quando eu tenho um princípio maior que me faz querer aquilo que eu mesmo não quero. Ou seja, eu não quero que ninguém corte a minha barriga. Mas por uma necessidade maior, eu quero que marque logo a cirurgia para que corte a minha barriga. Está entendendo a questão? É por aí. Vamos chegar lá, devagar vamos chegando lá. Vamos aqui então. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam. É que nós somos crentes bíblicos, nós não somos crentes de sonho e visão, nós não somos crentes de revelação extra-bíblia, nós somos bíblicos, nós acreditamos na Bíblia. Tudo o que acontece tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, você não precisa aceitar, ainda que seja uma coisa boa, ainda que seja uma coisa aparentemente verdadeira. Mas se não está nas Escrituras, não aceite como Escrituras. A Bíblia tem que ser a única regra de fé e prática. Então, nós somos norteados pelas Escrituras Sagradas, e eu deixo aqui até o exemplo da própria onipresença de Deus. Pensa comigo, é lógico. É lógica a onipresença? Tem como você explicar logicamente a onipresença de Deus? Porque se você pensar nela assim, Deus é grandão. Aí tem uma parte de Deus está aqui, uma parte de Deus está lá em Itacibá, outra parte de Deus está lá. Aí você vai indo reto toda a vida, chega lá no Japão, tem uma outra parte de Deus lá. Mas a Bíblia fala que Deus habita o nosso próprio coração. Se Ele habita, Ele está todo. Se Ele está todo em todo lugar ao mesmo tempo. Então é ilógico, mas a Bíblia fala que Ele é onipresente, e por isso então nós, o quê? Cremos. Olha o que nós temos aqui, que Paulo deixa bem claro sobre essa questão. Leia, por favor, juntos. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não consigo entender plenamente o meu Deus. Ele é muito mais do que eu possa entender. Por isso ele diz, profundidade da riqueza, sabedoria, conhecimento de Deus, insondáveis juízos, inescrutáveis caminhos. Gravem esta expressão, essas duas expressões: insondáveis juízos,
e inescrutáveis caminhos. Porque Deus fez trilhar a história por caminhos que nós não conseguimos escrutinar. Nós não conseguimos examinar a fundo e entender por que Deus segue ou seguiu na história este caminho. E a gente então precisa entender isso, vamos trabalhar um pouquinho. Agora nós vamos ver aqui a primeira parte do nosso estudo sobre as duas vontades de Deus na Bíblia. Nós vamos trabalhar então primeiro ela na morte de Cristo, depois na guerra contra o Cordeiro, depois no endurecimento do coração e no restringimento do mal. Vamos pegar só essas partes aqui, só essas 4, porque nós precisamos agora trabalhar com textos bíblicos para a gente identificar isso aqui. Uma hora que Deus manda fazer uma coisa que é contrário àquilo que Ele já havia falado anteriormente. E aí a gente fica meio sem entender. E aí você tem que voltar quarta-feira que vem, porque senão vai ficar incompleto o seu estudo. Tá bom? Então vamos começar no primeiro, sobre a morte de Jesus. As duas vontades de Deus na morte de Jesus. Vamos lá. Você tem Lucas 22, 3 e 4. E aí você tem claramente que Satanás inspirou diretamente Judas na traição. E isso é tratado aqui no Lucas 22, 3. Ora, Satanás entrou em Judas. É por isso que tem muitas pessoas pensando que alguém que está com epilepsia está endemoniado porque está com epilepsia. Mas a pessoa pode estar em pé, conversando, andando, negociando e estar possesso. Judas, ali, no momento da Páscoa, Satanás entrou em Judas e ele ficou possesso e foi negociar o Senhor. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Ele foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria o Senhor Jesus. Então está muito claro aqui que Satanás foi o inspirador para a traição sobre Jesus. No entanto, olha só o que nós temos aí. A traição de Jesus foi designada, de Judas, foi designada pelo próprio Deus. Vamos lá para Atos 2, 23, por gentileza? Leiam. Eu tomei a liberdade de fazer aí os meus grifos aí, mas só mesmo de maneira mais didática, né? Veja bem, Lucas acabou de falar lá no livro dele, no capítulo 22, versículo 1, falando a respeito de que Satanás havia entrado em Judas para que ele traísse Jesus. Agora, os discípulos estão aqui, Pedro fala a respeito do Pentecostes e vai falar sobre Jesus. Ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, entregue, ou seja, traído. Quando Judas foi um instrumento, Satanás usou para fazer, mas Deus estava já designando isto. Deus estava designando a morte de Jesus, não só a morte de Jesus, mas Deus estava também designando que o próprio Judas traísse Jesus. Pecado de Judas sob a instrumentalidade de Satanás num plano soberano de Deus. Inescrutáveis caminhos. Inescrutáveis caminhos. Mas veja bem, ainda temos o desprezo de Herodes, Lucas 23, 11, a covardia de Pilatos, Lucas 23, 24, o clamor dos judeus para que crucificasse a Jesus, Lucas 23, 21, o escárnio dos soldados gentios, Lucas 23, 36, foram todas ações pecaminosas, todavia, olha só o que Lucas vai dizer em Atos 4, 27 e 28. Leiam, por favor.
Eu grifei aí justamente os que foram citados anteriormente. Eu grifei Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel. A frase seguinte é que eles foram determinados para fazerem. Eles se uniram para fazerem tudo o que a mão do Senhor, porque estão orando, a tua mão, e o teu propósito pré-determinaram. Aqui, Lucas está dizendo que quando Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel zombaram de Jesus, Lucas está dizendo aqui que isto já era uma pré-determinação de Deus, inclusive aqueles que o fariam. Esses homens cometeram pecado, mas foram pecados sob a pré-determinação do próprio Deus. Não se preocupe, não se preocupe. A gente vai saber bem mais o dia que formos para o céu. Tá bom? Agora, veja bem. Deus quis matar o seu filho. Olha o que diz Isaías 53, 4 a 10. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus. Versículo 4 de Isaías 53. Versículo 10, parte. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Não tem como você fugir desta realidade. A morte de Jesus teve o envolvimento direto do próprio Pai. E isto é tão enigmático e ao mesmo tempo belo e ao mesmo tempo satisfatório para os eleitos de Deus, porque não é uma coisa como levar Isaac sem Isaac saber que ele ia ser sacrificado. Não é pegar alguém à força e levar para o martírio. Não é alguém lá que está sendo executado por causa de Jesus, mas se ele pudesse, ele fugia. É uma aliança feita na eternidade. É uma aliança assumida na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em que cada um com uma função diferenciada, e a do Filho era, desde a eternidade, vir ao mundo e morrer. E este era o agrado do Pai. Esse era o agrado do Pai. Se quiser levantar a mão para falar, pode falar. Pode falar. Aí, você falou que a cirurgia, né? Senhor agradou o modelo, tem que enfermar. Agradou, Deus agradou porque queria uma coisa bem melhor, que era a grande projeto da salvação. O grande projeto da salvação, e que nós vamos trabalhá-la bem na próxima, até fora desse estudo aqui, assim, em outra preparação, porque esse aqui ainda vai trabalhar muito isso aqui, mas é dentro dessa linha. É o propósito maior, mais abrangente, né? Mais abrangente de Deus. Muito embora o Senhor determine esses acontecimentos, Ele também deseja, sim, que haja obediência à lei moral. E Ele requer isso. Ele requer isso de nós. Lembra de Mateus 7, 21? Naquele tempo, ou naquele dia, fala, Senhor, Senhor. E Ele vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz
a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é a proibição de pecar, podendo pecar. Ou seja, se você pecar, você quebra a lei. Essa não é a vontade de Deus. Mas esta vontade de Deus, Ele permite que seja quebrada. Ele permite que seja quebrada. Deu para entender? Ok? Agora então, nós vimos no Filho. Agora vamos ver as duas vontades de Deus na guerra contra o Cordeiro. Deus faz cumprir profecias cuja realização envolve pecado. E agora? Deus faz cumprir profecias cuja realização envolve o pecado. Apocalipse 17, 16 e 17. Vamos ler juntos? Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Agora tem uma análise aqui que eu preciso fazer com você. Veja bem, atentem a isso. Primeiro, a besta, ela emerge do mar, está lá no 17:8. Se você quiser aí ler, ele pode ler. 17:8. Ela é a personificação do mal e a rebelião contra Deus. E no capítulo 17:14, você tem os 10 chifres da besta, que são 10 reis que lutarão contra o Cordeiro, que está lá no versículo 14. Mas o texto diz que essa luta, tanto para devastar as nações, quanto para lutar contra o Cordeiro, diz o texto que Deus incutiu no seu coração para que realize o seu pensamento. Matar, saquear, oprimir, seja pessoas, seja o próprio Cordeiro de Deus, é pecado. Mas, como nós vimos anteriormente, olha só no final, porque em seu coração incutiu Deus para que realize esse pensamento. Vamos lembrar? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Era necessário acontecer, nós vamos caminhando então para aquilo que o nosso irmão citou ali, dentro desse bem maior, desse propósito maior, mas para que isso aconteça, Deus usa, e é bom lembrar o seguinte, que tudo aquilo de mal que Deus permite ou que Ele incita, Ele não incita colocando o mal na pessoa, Ele só deixa a pessoa agir segundo a sua própria maldade. É só deixar. Ele não precisa fazer, ele não coloca maldade. Nós já somos cheios de maldade sem Jesus. É só Deus tirar a mão de nós, que nós vamos fazer justamente aquilo que a nossa natureza carnal faz. Então Deus incutiu, Deus realizou. Olha só algumas coisas por demais interessantes. Cumprimentos de profecias. Veja, a respeito de traição de Jesus por Judas. Em João 13:18, relata a traição de Jesus feita por Judas, mas ela já havia sido profetizada no Salmo 41:9. Trair Jesus é pecado? É pecado. Só que Deus já havia profetizado isso lá nos Salmos.
O ódio dos inimigos, está lá em João 15, 25, odiaram-me sem motivo, mas também está lá no 35, 19, Salmo 35, 19. A sorte lançada sobre a túnica de Jesus, até isso, João 19, 24, o Salmo 22, 18 fala sobre isso. O perfurar o lado de Jesus, João 19, 36 e 37, está lá em Zacarias 12, 34. Pecados profetizados. Mas essa profecia não era algo que possivelmente aconteceria ou só na presciência. Era algo que era determinado por Deus, porque o plano da redenção exigia isso. O plano da redenção exigia estas coisas. As duas vontades de Deus agora do endurecimento do coração. Endurecimento do coração. Deus endurece alguns para um comportamento pecaminoso. Aí você fica, não pode. Pode. Não só pode, como ele faz. Êxodo 8, 1 vai dizer justamente isso. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Então o que está dizendo aqui é minha vontade que o povo saia, que o povo vá. Certo? Ao mesmo tempo em que ele fala que tem uma vontade para ir, o que nós temos aqui? Pode ler? Espera aí, Deus chega na boca de Moisés e fala para Faraó, deixa ir o meu povo. E depois Deus diz a Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe ir o meu povo. Deus endurece o coração de Faraó para que Faraó não faça a sua vontade. E vamos lembrar aqui o que é endurecer o coração? Quem quer falar aí? O que é endurecer o coração? Isso também. Deixar na própria natureza. Qual natureza? A carnal. Vamos usar uma analogia? Por que nós não vivemos na prática do pecado? Porque Deus pisa o freio da nossa iniquidade. Então, endurecer o coração é Deus tirar o pé do freio da nossa iniquidade. Endurecer o coração é Deus tirar a mão de sobre nós. E aí nós vamos agir desta forma. Então, Deus, ele, ao mesmo tempo que ele tem a vontade para ser cumprida, ele mesmo fez com que a sua vontade não fosse cumprida. Ainda, nós temos aqui algo muito interessante em Josué 11, 18 a 20. Dá para ler junto comigo? Não sei se quem está meio pequeno ali, mas dá para ler. Antes. Esse endurecer aí, vou falar no tópico anterior, teria o mesmo sentido do incutir? Deus incutiu no coração deles ao fazer mal? Tem a mesma conotação. Agora, Deus ele usa da própria carnalidade do homem para que o homem cumpra um propósito que ele estabeleceu, sem colocar nele a maldade, sem ser Deus o culpado dele estar fazendo aquilo. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre essa questão aqui, mais grave ainda, que vai ficar mais difícil para a gente quando chegar nos filhos de Samuel, de Eli. Os filhos de Eli. Mas tem o mesmo sentido. O mesmo sentido. Porque o problema que Paulo fala aos Efésios,
2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora no filho da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira. É essa a questão. A natureza nossa é só para a maldade. Não tem como você treinar uma serpente a ser uma ovelha. Por mais que você treine uma onça pintada desde do nascimento dela, que a qualquer momento ela pode fazer ou acontecer um sério ou grave acidente com você, porque é da natureza dela. Eu vou repetir aqui para vocês, né? Mas eu me lembro alguém que matou uma cobra venenosa, uma vez, ela estava muito grossa, ele abriu, ela tinha cobrinhas, e elas saíram pequenininhas e saíram dando bote. Nem tinha nascido ainda, mas saíram dando bote. Por quê? Porque é a natureza dela. Então Deus, Ele tira o pé do freio da sua natureza, você vai fazer justamente aquilo que está no seu coração. Matar, roubar, adulterar, estuprar. Isso está no coração porque é filho da ira. Então, tirar o endurecimento é esse. É deixar você agir segundo a sua própria vontade. O incutir lá é justamente, Deus sai de cena, apenas para que a gente possa entender, né? Deus sai deixa, não exerce uma pressão sobre aquela pessoa, e aquela pessoa então vai agir segundo a natureza de morte que ela teve. Então, é esse o sentido, tá? Deu para entender? Então, vamos lá para a gente ver a respeito de Josué. Dá para ler junto comigo aqui? Vamos lá? Leiamos. Aqui antes, Deus determinou que os reis de Canaã resistissem não é José, é Josué. Vamos lá? Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, o Senhor, Ele trabalha desde o início com juízos pontuais. E, diferentemente daquilo que às vezes a gente pensa, por que Deus mandava matar homens, mulheres, crianças? A nossa maior preocupação e a nossa maior dificuldade de entendimento seria o contrário. Por que Deus não matou todo mundo? Porque quando Deus mandava matar inclusive as crianças, Deus nada mais estava fazendo do que simplesmente fazer acontecer a sua justiça. Se Ele não matou tantos outros, inclusive a nós, foi porque Ele usou de misericórdia para conosco, usando sobre o seu filho a justiça, matando o seu próprio filho. E como ele ministrava os juízos para que a nação de Israel chegasse à terra prometida, e isso tudo, gente, como nós pregamos aqui domingo, tudo na história tem a ver. A caminhada, a separação do povo, a formação do povo de Israel, lembrem-se de uma coisa: Israel não é uma nação que já existia, Deus a fez para ele. Deus pegou Abraão e Sara, e dali ele fez uma nação.
povo de Israel. Deus pegou você e a mim num mundo todo morto e fez o Israel espiritual dele. Ele libertou Israel do Egito, ele nos libertou do império das trevas. Ele levou Israel 40 anos no deserto. Agora pensa comigo, não plantavam, não colhiam, não tinham armazéns, não tinham empregos. E Deus sustentou este povo por 40 anos, com comida, com bebida, com a roupa que não gastava, a sandália que não gastava. É assim que ele sustenta a igreja também, no ilógico. A igreja não luta com armas físicas. A igreja não sai batendo nos outros. A igreja não se defende com armas aqui, ó, quem chegar aqui para prender a gente mata. Não. Mas a igreja continuará até a eternidade, porque ela é fundamentada em Cristo, assim como o povo de Israel foi conduzido. O povo de Israel entrou na terra prometida, e nós entraremos na nova terra. Olha, tem tudo a ver, tudo ligado. Agora, Deus vai levantando pessoas, assim como Ele levantou essas nações, para que fossem guerrear e Israel as derrotasse. Todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, ele atrai para si mais combustível de juízo para o juízo final. E a gente precisa entender isso. Então Deus determinou, para que ele morresse, Deus determinou que eles reagissem e que Israel então os destruísse. Atentem também a esta outra afirmação. As parábolas serviam para cegar incrédulos. Vou frisar bastante para que você não saia daqui com a mesma ideia de que muitos crentes têm. Deus é injusto porque Ele está cegando pessoas. Não, quando Ele ministra juízo, Ele está sendo justo. Naquele que não ministra juízo direto, e sim só no Filho, é porque ele foi misericordioso com a gente. Então, olha o que Jesus disse. Vamos ler juntos? Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Marcos 4, 11 e 12. Em Mateus, que é o texto paralelo, ele cita assim: para se cumprir a profecia de Isaías. Endurece os ouvidos, fecha os olhos, para que não venha eles a ouvir com os olhos, a ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, a crer com o coração, se converta e seja salvo. E o profeta fica tão assustado, o profeta pergunta: até quando? Ele: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e no meio da terra seja grande a desolação, até que o Senhor afaste os homens dela. E diz assim: e no meio dela seja grande o desamparo. Mas, versículo 13, se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. É isso que Jesus está falando. As pessoas deveriam fazer cumprir o que havia sido prometido e profetizado por Isaías. Eu não sei, acho que eu vou parar por aqui, por causa do nosso tempo. Senão, aqui ainda falta algumas afirmações. Então vamos parar por aqui e dar seguimento na próxima quarta-feira. Lembrando, Deus é soberano, é insondável. Os seus juízos são
insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. A nós cabe nos deleitarmos nisso. E ao invés de eu ficar questionando por que não salva todo mundo, bem dizer, louvar, adorar, glorificar, porque Ele me salvou. E se Ele me salvou, sem ter mérito nenhum em mim, então Ele pode salvar a qualquer outro, que eu não sei quem, então eu posso orar para que haja salvação. Mas é confortador saber também que esse Deus governa tudo dessa forma, e que esse Deus tem um propósito maior. Então eu vou deixar para você só essa questão aqui. Existe um propósito maior, como o nosso irmão até falou ali, da própria cirurgia. Eu não quero ser cortado, mas tem um propósito. Qual é o propósito? Tirar o mal. E para tirar o mal, tem que haver a cirurgia. Então, eu quero aquilo que eu não quero. Eu desejo aquilo que eu não desejo. Eu desejo nunca ser cortado, mas, diante da circunstância, eu quero ser cortado, porque tem um propósito maior. E nós veremos isso nesse plano da redenção, como nós vimos aqui, aí em mais uma ou duas quartas-feiras, porque com certeza vamos gastar mais uma ou duas quartas-feiras. Tá bom? Eu estou querendo ir bem devagar para a gente não ter muita informação. O que nós vimos aqui são evidências das duas vontades de Deus. Ele quer que obedeça, mas ao mesmo tempo Ele determina que coisas aconteçam. Por exemplo, matar alguém, e Ele disse, não matarás. Ele não quer que mate, mas Ele mandou matar. Né? Dentro dessa questão. Mas quando Ele manda matar, Ele manda matar dentro do juízo, justiça dEle. Então a gente precisa entender isso. Tem alguma dúvida? Está tudo ok? Muito bem. Então, quarta-feira a gente dá continuidade aqui e depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a finalidade de tudo isso. Se der tempo, a gente faz na próxima quarta, se não der, a gente faz na outra quarta, sem pressa, até